E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre impulso e quantidade de movimento, e a questão diz o seguinte: em plena feira, enfurecida com a cantada que havia recebido, a mocinha, armada de um tomate de 120 gramas, lança-o em direção ao atrevido feirante, atingindo-lhe a cabeça com velocidade de 6 metros por segundo. Se o choque do tomate foi perfeitamente inelástico e a interação trocada pelo tomate e a cabeça do rapaz demorou 0,01 segundo de intervalo de tempo, a intensidade da força média associada à interação foi em newtons, então a gente quer saber justamente a força da interação. Bom, vamos lá, a questão é bem direta, ela não enrola muito, né? A pergunta é qual é o valor da força, a gente já sabe isso. E aí eu tenho que pensar um pouquinho. Primeiro, se a questão está me dando massa, velocidade, força e tempo, né? Pede força e me dá tempo, eu já sei que se trata de algo dentro da mecânica que envolva esses caras. E aí eu tenho que me ligar pela experiência, né, dos exercícios, que isso está dentro de uma situação de colisão, onde eu vou aplicar justamente a relação impulso e variação da quantidade de movimento, dizendo que eles são iguais. Então, esse é o caminho, né? Essa é a ferramenta que eu vou usar. Vamos lembrar como é que calcula impulso. Impulso eu vou calcular como sendo força vezes o intervalo de tempo. Lembra que impulso é força vezes tempo. E a quantidade de movimento, a variação dela, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Lembra também que para calcular a quantidade de movimento, né, a gente precisa da massa e da velocidade, que justamente a gente tem isso ali no enunciado. Outra coisa também que é importante, já ir frisando, é a questão das unidades. Dá uma cuidada aqui nas unidades, que é o seguinte, ó, a massa ela está em gramas, né? Então a gente não pode usar a massa em gramas nos nossos cálculos. A massa tem que ser em quilograma, que é a unidade padrão do sistema internacional. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir essa massa por 1000 para justamente passar ela para quilogramas. Dividindo ela por 1000 vai ficar 0,12 quilogramas, beleza? Outra dica é, tu poderia usar o número assim, não tem problema, tá? Se tu fizer a matemática correta vai dar tudo certo, porém eu prefiro usar a ferramenta da potência de 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa vírgula andar duas casas para trás aqui, ó, esse número virar 12, e aí eu boto uma potência de 10 para fazer o balanço, né? 12 vezes 10 na menos 2 quilogramas, tá? Eu só reescrevi esse número de outro jeito para ficar mais fácil para mim. A mesma coisa aqui, ó, o tempo. Eu daria uma mexida aqui nesse tempo, porque a questão está me dando esse tempo como 0,01 segundos, né? A unidade está certa e tudo, mas eu escreveria ele assim, faria a mesma coisa, ó. A vírgula anda duas casas para trás, e aí eu escrevo esse número assim, ó, 1 vezes 10 na menos 2 segundos. Eu acho que fica mais fácil, tu vai ver assim. Tá, para continuar, o que acontece? Então, a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos inicial. A quantidade de movimento inicial é a massa, que é quanto? Que eu escrevi ali como 12 vezes 10 na menos 2, vezes a velocidade que a questão me deu aqui, ó. Velocidade inicial, que é 6, tá? Esse resultado aqui é o que eu faria para achar a quantidade de movimento inicial. Tá? Aí se tu quiser já calcular, pode calcular, né? Isso aí calculando vai ficar quanto? 12 vezes 6, multiplica normal, dá 72. E aí a potência tu só reescreve. Isso aí é a quantidade de movimento, quilograma vezes metro sobre segundo, inicial. Quantidade de movimento final, como é que eu calculo? Mesma fórmula, né? Só que tu usa daí os dados finais. E aí tem um porém ainda, tem uma coisa importante aí, que é o seguinte, a massa, beleza, é a mesma, porque é o mesmo tomate, né? 12 vezes 10 na menos 2. Mas qual é a velocidade final? A questão não me deu, na verdade ela me disse em outras palavras. Quando a questão diz que tu tem uma colisão perfeitamente inelástica, ela está dizendo que o tomate ele vai grudar na cabeça, é uma característica da perfeitamente inelástica, né? É um acoplamento de massas. Então o tomate ele vai grudar na cabeça do feirante e ele vai ficar parado na cabeça do feirante, ou seja, dentro dessa situação, isso aqui vai estar me dizendo que a velocidade final é 0, o tomate vai bater e vai ficar grudado, parado. E aí, fazendo esse cálculo, quanto é que fica a quantidade de movimento final? 0. Nenhum corpo vai ter quantidade de movimento ou energia cinética se ele estiver parado. Tá parado, não tem nada, nem quantidade de movimento e nem energia cinética. Agora, depois de tudo isso que eu fiz,
a gente pode botar aqui os valores e terminar a conta. O tempo, então, a gente está chamando de 1 vezes 10 na menos 2. A quantidade de movimento final é 0. E a inicial ali a gente já calculou como 72 vezes 10 na menos 2, beleza? Aquele 1 vezes 10 na menos 2 vai passar para o outro lado, a gente vai acabar tendo uma divisão e aquele 0 vai sumir. Então vai ficar assim, ó, menos 72 vezes 10 na menos 2 dividido por 1 vezes 10 na menos 2. E aí por que eu botei em notação? Ó? Além de eu tirar os zeros das jogadas, esse 10 na menos 2 vai cortar esse de cima aqui. E aí vai ficar 72 por 1. E menos 72 sobre 1 é um cálculo que tu faz bem tranquilo, faz de cabeça aí, vai ficar menos 72 newtons, que é a unidadezinha, unidade de medida padrão aí para força que a gente já está acostumado, certo? Olhando então as alternativas, isso nos leva para a alternativa D, que seria a resposta dessa questão. De repente alguns podem estar se perguntando, Sor, mas tu achou menos? A resposta não tem menos, né? A questão deveria ter pedido em módulo, né? Para evitar qualquer tipo de problema, mas como não tem valores, a gente meio que assume isso, né? Ela quer saber só o valor, ela não está se importando com o sinal. Esse sinal, ele só representa o seguinte, imagina que aqui, ó, seja a cabeça do feirante, tá? Bem estranho, vou desenhar meio redonda a cabeça do feirante. Imagina que isso aqui, professor, tu não sabe fazer um círculo, professor. Imagina que isso aqui seja a cabeça do feirante, tá? E aí o que acontece? Eu lancei lá o tomate na cabeça do feirante e esse tomate, então, ele começou a andar, pum, bateu na cabeça do feirante. O que acontece aí? A gente tem que se ligar. Quando o tomate estava andando, ele estava indo com essa velocidade nesse sentido. Ele tinha uma velocidade de 6 metros por segundo no sentido, né, direito aí desse meu desenho. Quando ele bate na cabeça, ele recebe uma força para o lado contrário. Então o sinal de menos, ele só representa isso, que essa força ela foi para o lado contrário ao deslocamento, ao movimento, ali, a velocidade desse tomate, tá? E justamente é isso, é só indicando então que foi para o lado contrário, não tem muita diferença aí para essa questão, beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!